Olá, você que está ouvindo aí a gente pela primeira vez. Esse é o podcast da Hawk. A Hawk é uma consultoria hands-on de marketing e vendas. E esse é o nosso segundo episódio. Eu sou o Julian e vou falar para vocês hoje sobre objeções. Você precisa quebrar essa muralha. Bom, eu resolvi trazer esse tópico hoje para a gente falar sobre objeções, principalmente em momentos de crise como esse que a gente está vivendo hoje, né? E como que você pode contornar essas objeções. Eu trouxe algumas objeções que são mais presentes em épocas de crise, por mais que seja uma crise muito diferente de outras que a gente já tenha vivido, algumas dessas objeções elas são muito similares, né? Bom, antes de mais nada, para quem não sabe o que é uma objeção de venda, basicamente a objeção são aqueles motivos que o seu cliente traz para não fechar um contrato com você, para não fechar um negócio com você, para não te comprar um produto ou um serviço, né? E algumas objeções, a gente já consegue prever elas quando a gente mapeia essas objeções, quando a gente tem mapeado, por exemplo, os motivos de perda daqueles leads que a gente trabalha. Então imagina aí que a gente tem um CRM, né? Imagina uma operação de vendas, uma operação voltada principalmente para vendas complexas, que tem aí um formato ideal e que você tenha, né, em um software ou nem que seja uma planilha, né, os motivos de perdas pelos quais você não fecha uma venda, por exemplo. Na sua equipe, o seu time não fecha uma venda. O ideal é lógico que você tenha um CRM, que você tenha um software para fazer todo esse acompanhamento, todo esse trabalho, mas a gente sabe que a realidade de muitas empresas é a de não ter esse software, né, de fazer esse acompanhamento aí de uma forma mais manual. Principalmente para você que talvez esteja começando uma operação de inside sales, esteja começando uma operação de vendas digitais, então você sabe que precisa disso, talvez não tenha ainda implementado na sua empresa, no seu business. Tendo esse controle dos motivos de perda, de alguma maneira, dos contratos que você não fechou, você consegue, por exemplo, identificar aqueles que são mais presentes e com base neles você já consegue criar scripts para contornar essas objeções. Então, sabendo que é uma objeção, né? Sabendo que são objeções e sabendo quais são as principais objeções que você tem no seu negócio, você consegue se preparar e ter scripts para fazer essas abordagens aí com muito mais resultado, né? Eu trouxe aqui algumas objeções que são muito presentes, né, nesse momento. A primeira delas é: não pretendo investir agora, vou esperar tudo isso passar, né? Então a gente está passando por um momento de pandemia, um momento de crise, e aí o seu potencial cliente, o seu lead, ele fala: olha, eu não vou investir agora, não estou querendo investir nesse momento, eu vou esperar que isso passe e depois eu volto a falar com você. A gente que trabalha com vendas, a gente sabe que a oportunidade você não pode perder, você não pode simplesmente deixar que essa objeção aí faça com que esse lead que talvez estivesse quente fique morno, frio, né? E você não consiga mais fazer essa venda para ele. Quando ele fala isso, você tem que trazer como um contorno dessa objeção os principais atributos desse serviço, desse produto seu, e enfatizando que se ele não fechar agora, daqui 1 ou 2 meses ele gostaria de ter fechado. Ele gostaria de ter fechado há 1 mês, há 2 meses atrás. E mostrar para ele o que ele vai perder se ele não fechar agora, né? Se ele não fechar esse contrato agora. Você precisa mostrar para ele, principalmente é muito importante que você traga números, né? Se você tiver números, para poder mostrar para ele: olha, se você fechar agora, daqui 1 mês, você pode já estar com 30% a mais de performance, né? Dependendo aí do seu produto, dependendo do seu serviço. Ou então você pode mostrar para ele o quanto ele iria economizar
daqui 30 dias você já teria economizado 20%, né, em alguma questão. Imaginando aí que seria um serviço que trouxesse uma economia, ou um produto também que trouxesse algum benefício de economia. Então, basicamente, você precisa atrelar os benefícios do seu produto a essa questão de tempo, né? Trazer um gatilho de escassez, um gatilho de que se esse lead ele não fechar agora com você, ele vai perder algo que é relevante para ele. Traga isso para a conversa, traga isso para a mesa e mostre para ele através de números, principalmente através de números, porque assim você consegue talvez contornar essa objeção, e já tendo isso na ponta da língua você consegue fazer isso muito mais fácil. Bom, a segunda objeção que eu trago aqui, né, que é muito presente nesses momentos, é uma objeção que aparece em outras situações, mas aparece muito nesse momento de crise também. Não tenho certeza se preciso disso agora. Bom, de novo, nessa situação, você também precisa mostrar para ele que se ele não fechar agora, ele vai ter dificuldades. Ele precisa, o fator tempo, ele é importante, né? Então, se ele, por exemplo, você pode mostrar para ele nesse momento que um concorrente dele já está obtendo resultado, ou que alguma outra empresa do mesmo segmento dele já está obtendo resultado, que ele ainda não tem. E aí ele precisa ver que ele realmente precisa, né? Você precisa mostrar para ele que ele precisa. Talvez esse tipo de objeção ela aparece não só por uma questão de etapa da jornada de compra desse lead, mas principalmente talvez porque ele não compreendeu realmente o que você está trazendo para ele de valor, né? Isso pode acontecer por ele não ter compreendido de fato. Então ele entende que ele não precisa. Nesse tipo de objeção, você precisa ressaltar as dores dele e mostrar as dores que você resolve. E a dica é sempre ter isso já muito bem desenhado, ter isso já muito bem mapeado. Se você conhece bem a sua persona, conhece bem o seu público, você sabe as dores que ele tem, então você consegue trazer para a mesa, para a negociação, esse tipo de contorno de objeção, para quando o lead fala que ele não precisa agora. Você vai mostrar para ele que ele precisa, você vai mostrar as dores que você resolve, pontuando as dores que você resolve, e aí você consegue também contornar essa objeção. Terceira objeção que eu trago, que é muito presente nesse momento, principalmente se você estiver fazendo a coisa certa. A objeção mas eu mal conheço a sua empresa. A pessoa talvez não te conheça, por quê? Eu imagino que no momento de crise, você talvez esteja investindo mais em marketing, que é a coisa correta a se fazer. Talvez expandindo o mercado, talvez indo para mercados onde as pessoas realmente não te conhecem, e nesse momento você precisa estar aí munido de uma série de ferramentas para poder mostrar um endosso e o know-how que a sua empresa tem para esse lead. Então basicamente você vai ter que mostrar para ele um pouco da sua história, né? Mostrar para ele os resultados que você já teve em outros clientes, e aqui entra muito forte, né, a questão de apresentar cases, né, mostrar resultados que você já teve em outros clientes do mesmo segmento, mostrar resultados que o seu produto, né, se a gente não estiver falando de serviço, que o seu produto traz, e mostrar fatos mesmo, né, trazer depoimentos, vídeos, talvez um vídeo institucional da sua empresa, né, a página ali que conta a história da sua empresa. Outra ferramenta que é muito relevante nessa situação, quando a pessoa fala que não conhece a sua empresa, é você apresentar, por exemplo, materiais que você tem publicado, né? Artigos, vídeos, né? Podcast. Aqui no caso da Hawk, por exemplo, eu poderia apresentar os nossos podcasts, artigos de blog, matérias de revista, de jornais, de portais que você tenha saído. Então tudo isso traz relevância
e mostra o know-how que a sua empresa tem, né? Conta a sua história, mostra quantos anos você tem de mercado, a equipe que você tem na empresa, enfim, você consegue tangibilizar aí esse know-how. Uma outra objeção que é muito presente também, principalmente em momentos de crise econômica, enfim, é quando o cliente ele fala, poxa, eu quero fechar, mas o seu preço está alto. Bom, nesse momento que ele acha o seu produto caro, né, primeiro a gente tem que entender se você está realmente conseguindo demonstrar o valor que você tem. Talvez você não esteja conseguindo mostrar tanto esse valor e o porquê do seu negócio ser mais caro do que talvez o seu concorrente ou outras empresas do seu segmento. Depois, é muito importante que você demonstre para esse lead que está falando com você nesse momento o porquê do seu negócio ser mais caro. Talvez o seu preço seja mais alto porque você tem uma entrega realmente muito melhor, né? Ou o seu produto é um produto que utiliza matérias-primas de mais qualidade, ele vai durar mais tempo, né? Ou o seu serviço seja realmente um serviço mais completo, né? Você tem mais experiência, você tem mais resultados, você vai conseguir trazer resultado para esse cliente mais rápido, o seu software ele é mais robusto, ele acaba que vai ter uma economia, né, depois. Então a gente precisa trazer esse tipo de informação e mostrar exatamente por que o seu custa mais caro. Quando o lead entra nesse tipo de questão de preço, né, é muito importante que a pessoa que está fazendo a venda ela tenha sim flexibilidade para tratar preço e que isso não fique só nas mãos de diretores, gerentes, gestores, porque assim a pessoa consegue já resolver isso ali mesmo e não precisa, você acaba não perdendo tempo tendo que confirmar com alguém se vai conseguir um desconto, enfim. Então é bom que, junto com o mapeamento das objeções e sabendo que vai existir esse tipo de objeção com relação a preço, você já traga ali algumas condições para que seja contornado ali de imediato, você consiga flexibilizar essa negociação e já fechar o negócio sem que a pessoa que esteja fazendo a venda tenha que consultar com alguém antes, né? Então é muito importante sim flexibilizar preço, que você já tem uma margem, que você já consiga trabalhar essa negociação, mas antes disso demonstre o seu valor, mostre para ele que, olha, eu vou conseguir te dar um desconto nesse contrato, vou te fazer uma condição um pouco melhor, mas saiba que o meu preço ele é mais alto do que o meu concorrente, porque eu tenho isso. Então você pontua para ele, né? Porque eu tenho uma equipe mais qualificada, porque eu tenho mais pessoas envolvidas no projeto, porque eu dedico mais horas nesse projeto do que outras empresas, porque eu tenho mais experiência, mais tempo de mercado, porque eu atendo clientes de um porte maior e eu obtenho muitos resultados com esses clientes, apresento os resultados. Então isso tudo vai auxiliar no contorno desse tipo de objeção. A quinta e última objeção que eu trouxe hoje e que ela se assemelha muito com a anterior é quando a pessoa traz para a mesa a questão da crise que está passando no momento. Isso é muito presente nessa situação. E aí o lead ele vai te falar, olha, a gente está passando por uma crise e eu estou querendo buscar condições melhores, né? O que você consegue fazer para mim? Senão vou buscar condições melhores. Quando ele não cita necessariamente o preço, né, e ele fala que vai buscar por condições melhores, talvez ele não esteja necessariamente falando do preço em si. Ele entende o valor que você tem, ele sabe da sua entrega, né, ele, ao contrário talvez do anterior, que ele não esteja certo ainda da sua entrega, mas ele quer condições diferentes. Talvez que você entregue mais pelo que você está cobrando. Talvez ele queira que você faça condições de contrato diferentes, por exemplo, flexibilidade numa rescisão de contrato, talvez mais prazo para pagamento, ou o pagamento de uma forma diferenciada, enfim. E aí, neste caso, é importante que você também tenha, assim como
na questão anterior, que você também tenha nas mãos do vendedor ali maneiras de flexibilizar essas condições aí de pagamento, ou que ele possa talvez oferecer algo mais para esse lead, mas é muito importante que você deixe claro para ele que você não pode sacrificar a sua entrega, né? Você não pode talvez entregar um produto inferior ou entregar um serviço inferior, e por isso talvez você não consiga chegar nas condições que ele quer. Então assim, a dica que eu deixo é que a negociação ela tem que ser muito clara. Contornar objeções não significa enganar o seu lead, né? Enganar o seu potencial cliente. Você precisa sempre deixar tudo muito claro para ele. E principalmente com relação a essa questão aí do momento, a gente está passando por um momento de crise. Bom, a crise ela não é só para ele, ela é para todo mundo. Algumas dicas que eu trago, além dessas 5 objeções aí, como você pode contornar cada uma delas, a primeira delas é que você precisa sempre mapear esses motivos de perda, né? Por que você está perdendo um lead? Motivos de perda nem sempre são objeções, né? As objeções elas podem aparecer no motivo de perda de um lead ou não. Por exemplo, o motivo de perda pode ter sido aí o lead ter fechado o contrato com um concorrente, por exemplo. E qual a objeção que fez ele fechar com o concorrente? Né? A gente precisa mapear motivo de perda e a gente precisa mapear objeção. Então, por exemplo, ele fechou com um concorrente, mas qual a objeção? Qual o motivo que fez ele fechar com o concorrente? O motivo de perda fechou com um concorrente e a objeção talvez seja, achou o preço alto. Né? Talvez em alguns momentos você vai ter motivo de perda semelhante à objeção, só que você não pode confundir as coisas, como o exemplo que eu dei aqui. Então, por exemplo, como é que seria aí um exemplo de motivo de perda que é igual à objeção? O motivo de perda o cliente achou caro, né? O cliente achou o nosso preço alto. Acontece muito, aparece muito quando a gente vai analisar aí o pipeline dos nossos clientes, esse motivo, o cliente achou caro. E qual que é a objeção? A objeção é que o cliente achou o preço alto. A objeção e o motivo de perda são similares, mas nem sempre eles serão idênticos, tá bom? É importante que você agrupe e categorize as principais objeções que aparecem e também os principais motivos de perda. Então, algumas objeções elas vão ser muito parecidas. Talvez a objeção de achar o preço alto, né? O lead achou o nosso preço acima do mercado, e o outro ele vai colocar lá como o lead fechou com o concorrente porque cobrou mais barato. Então a gente precisa agrupar esses motivos similares para criar categorias e muito bem definidas, para que a gente possa mapear exatamente quais são os motivos de perda e quais são as objeções desses leads. Feito isso, é importante que você crie um plano ou um guide, né, um guia de contorno de cada uma dessas categorias, de cada uma esses grupos de objeções que você listou, né? E aí é muito importante que você faça isso também baseado em cada persona. Então, por exemplo, imagine que você tenha 2 tipos de personas diferentes. Você seja uma empresa que atende outras empresas, né, menores, empresas pequenas e também empresas grandes. Você tem 2 personas muito diferentes quando você está falando do contratante aí de uma empresa pequena e do cara que contrata uma empresa grande. Geralmente o cara que contrata uma empresa pequena é o dono ou é o sócio, né? O cara que contrata uma empresa grande, uma empresa com um porte maior, talvez seja um gerente ou um diretor. São pessoas diferentes, elas decidem de maneira diferente, elas são influenciadas de maneira diferente e você contorna as objeções delas também de maneira diferente. Então o ideal é que você mapeie os motivos de perda, categorize, mapeie as objeções, categorize e também que você faça isso por persona. Então
cada persona ela vai ter, você vai conseguir contornar a objeção dela de uma forma diferente. Um exemplo prático disso, se a gente está falando, por exemplo, com um diretor financeiro de uma empresa, ele é um cara que ele só olha para o preço, ele não está muito preocupado com os valores que você vai entregar, ele quer, claro, que você entregue com qualidade, mas se ele tem algum concorrente seu que é muito similar e que entrega tal qual a qualidade que você entrega e cobra mais barato, ele vai fechar com o seu concorrente, não tem jeito. Esse cara ele é sensível a preço. Se a gente está falando talvez com alguém da área mais técnica relacionada ao que você vende, ao seu produto, ao seu serviço, por exemplo, vou trazer um exemplo para o nosso segmento que é marketing. Suponhamos que eu esteja negociando com o diretor de marketing e fazendo a comparação aí com o diretor, com o cara de compras ali, o cara do financeiro. Acontece em muitas concorrências, muitas empresas grandes acabam fazendo isso. Existe avaliação técnica e depois avaliação financeira. Então a persona, o cara técnico, ele é um cara muito mais sensível ao que você entrega, ele é uma persona muito mais sensível à qualidade do que você está entregando, mesmo que você cobre mais caro, do que o diretor financeiro. Então é importante que você tenha as objeções mapeadas para cada segmento de atuação, né? Para cada persona, na verdade. Então assim, mapeia as objeções, mapeia os motivos de perda, mas associe esses grupos às personas com quem você vai negociar. Tá? Bom, estabeleça um script para cada uma dessas objeções que você já mapeou. Escreva isso, documente, faça realmente um playbook, que é um plano de ação ali de como o seu vendedor, a sua equipe de vendas deve atuar quando surgirem cada uma dessas objeções. Com isso, eles estando treinados a fazerem isso, eles vão se acostumar, eles já vão não vão mais precisar desse guia, porque eles já vão ter isso em mente. Quando surge a objeção, já vem um gatilho, e aí o vendedor já fala, olha, já vai contornar dentro daquela objeção, já vai trazer aquele script e vai conseguir contornar essa situação aí. É importante que você aplique, né? Aplique todo esse plano que você vai criar aí e documentar. É importante que você monitore isso, né? Então, aplicou nesse mês, no mês seguinte, vamos analisar os motivos, vamos analisar os contornos de objeções aplicados e o que isso trouxe realmente de retorno. Então, é importante que você também fique de olho nas métricas, né? E utilize métricas para avaliar a performance do seu time e veja realmente se está fazendo sentido, se você está conseguindo contornar essas objeções. Documente tudo isso e faça melhorias incrementais, porque novos motivos vão surgir, né? Novas objeções vão surgir e você vai estar sempre incrementando esse playbook, sempre melhorando o treinamento do seu time. Bom, gente, esse foi mais um Hawk Talks, podcast da Hawk, número 2, e esse a gente vai mandar também pro YouTube. Então, se você gostou, se fez sentido para você o que a gente falou aqui, deixa o seu comentário aí no YouTube, deixa o seu comentário no nosso Instagram. A gente está presente também no Facebook e no LinkedIn. Acesse o nosso site hawk.ag, hawk.ag, e também o nosso blog hawk.ag/blog. Inclusive a gente tem lá um artigo que fala muito aí sobre essa questão das objeções, e aí você vai encontrar muitos outros artigos por lá também, e pode deixar também lá o seu comentário. A gente se vê no próximo podcast, no próximo Hawk Talks.